CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Paramos na pergunta 497. Antes, leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Acordai, meus irmãos, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Acordai, meus irmãos. É o item 11, que é uma mensagem grande, e eu estou pegando o último parágrafo da mensagem de Lacordaire. Acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um de vós destrua pouco a pouco os altares que erguestes ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos, e alcançareis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que o Senhor dela vos oferece tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se realizem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais evidente da sua bondade, que o enviado celeste encontre em vós uma grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer, que o eleito só encontre em seu caminho as palmas deixadas pelo vosso retorno ao bem e à caridade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se continuardes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, porém tão pobre em bons sentimentos, então só nos restará chorar e lamentar a vossa sorte. Mas não será assim. Voltai para Deus, o vosso Pai, e todos nós que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Mestre Jesus, nós nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus, em nossa casa de amor, o CEAP, para estudarmos a doutrina espírita e nesta manhã o Livro dos Espíritos. Abençoa-nos, Senhor, proteja-nos e permiti que os Teus enviados possam se postar junto a nós para nos inspirar e compreendermos o que os Espíritos do Senhor quiseram nos dizer. Então, em nome do Mestre Kardec, de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso patrono Eurípides Barçanufo, em nome do Altivo, com a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, iniciamos então, sob as bênçãos de Deus e de Jesus, acima de tudo, os estudos desta manhã. Que assim seja.
vamos ao nosso estudo. Quem nos ouve de casa pode fazer pergunta, que a gente responde. Tá? Se alguém fizer alguma pergunta, a gente tem aqui a menina que está ali no computador, fazendo a transmissão. Esses estudos aqui, que fazemos lives para divulgação da doutrina, também pode, como tem gente aqui na plateia, vir aqui e interagir conosco. É bem informal a nossa live. Vamos lá. Questão 497. Pergunta Kardec aos espíritos. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe deseja o mal? Vou fazer a pergunta novamente. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe deseja o mal? Então, o espírito protetor, que ele está se referindo aqui, é o anjo guardião. A gente está vendo as outras questões. Ele pode deixar a gente à mercê de espíritos que desejam o mal? Essa é a pergunta. Resposta. Para neutralizar a ação dos bons, há a união dos maus espíritos. Porém, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outra parte uma boa vontade a auxiliar. Aproveita para fazê-lo, enquanto aguarda seu retorno para junto do seu protegido. Então, olha só, quando querem nos destruir, o mal se une. O mal se une. Quantos desejam o mal desta casa? Quantos espíritos ali fora? Esperando que a gente abra brecha. Esperando que a gente vacile com o pensamento. Quantos? Agora, se a gente, por um momento de invigilância, dermos aso, sintonia a esses espíritos, os bons espíritos vão aguardar. É só a gente pedir, porque a questão toda aqui é de sintonia. Sintonia. O que é uma sintonia? É um acasalamento de ondas. O pensamento se propaga em forma de onda no fluido cósmico universal. Então, se você vai ligar um rádio, você não sintoniza o canal que você quer? A 98 FM, você vai sintonizar o aparelho, que é o rádio, vai captar aquela onda e vai ouvir a rádio. A televisão, eu vou ligar num determinado canal e vou sintonizar com aquele canal. Aí vou captar som e imagem. A nossa mente é um aparelho. E o pensamento é que vai dar sintonia com a nossa mente. Depende da gente. Vem um pensamento ruim, se você ficar alimentando aquele pensamento, ele vai se corporificando em você. Daqui a pouco você está agindo, materializando aquele pensamento. Então tem que estar atento. Veio o pensamento, você analisa, não, isso não é para mim, eu não quero saber disso. E peço força a Deus. Pode ter certeza que no mesmo momento esse pensamento vai embora. Agora, quando a gente gosta, quando a gente cultiva um mau pensamento, o espírito bondoso, o protetor, não pode fazer nada. Ele se afasta. Entendeu, Sandra? Então vamos lá. 498.
Quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, será por impotência de sua parte para lutar contra outros espíritos malévolos? Está perguntando se o protetor não tem forças para lutar contra o mal, contra os maus espíritos. Quando ele nos deixa, ele diz que não é isso, olha a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos através dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Só a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem é que dão força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém apenas do fato de não lhes opordes resistência. Ficou bem claro? Entendeu, Cristina? Então vamos lá. Não é porque ele não queira, às vezes a prova é nossa. Ele está ali nos aconselhando. Ele não nos abandona. O nosso protetor não nos abandona. O que acontece é que a gente não quer ouvi-lo. Se a gente não ouve o protetor, o que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Alguma pergunta? Ficou bem claro isso? (499) O espírito protetor está constantemente com seu protegido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto do seu protegido não é necessária. Então, olha só, o anjo da guarda, ele não é babado de ninguém. Ele nos protege. Agora, ele não está do nosso lado, andando ao nosso lado o tempo todo. Não está. Ele tem os seus afazeres também, tem outros afazeres. Mas está sempre ligado a nós. Ele está sempre ligado. E tem momento que não tem necessidade de ele estar aqui mais perto. De onde ele está nos observando. Se necessário for ele vir até nós, ele vem no mesmo momento, no mesmo instante. Ele pode estar em outro planeta, a ligação é mental. Ele pode estar até em outro planeta. Ele vem com a velocidade do pensamento. Quase que instantaneamente ele se posta ao nosso lado, quando for necessário. Está tudo como você falou aí, Sandra, no pensamento. Tá? Pergunta 500. Pô, já fomos 500 perguntas. Número bonito, né? 500. Olha, como é que é 500 em ordem? Primeiro, segundo, terceiro, centésimo, centésimo oitavo, 200, já não sei mais, não me lembro. Vamos ver aqui. 500. Como se fala na ordem 500? Não sei não. É número ordinal que chama, né? Deixa eu ver aqui. Como falar 500 em ordinal? 100, centésimo. 200, duzentésimo. 300, tricentésimo. 400, quadricentésimo. 500, quingentésimo. 500, quingentésimo. 600, sexcentésimo. 700, septigentésimo. 800, octogentésimo. Então nós estamos na pergunta quingentésimo. Quingentésimo.
5 vezes 100, né? Centésimo, quingentésimo, 5 vezes 100. Está vendo? Doutrina espírita é cultura. A gente tem que procurar. Somos ignorantes, buscamos o pai dos inteligentes, né? Vamos lá. Pergunta número 500. Haverá um momento em que o espírito não precise mais de anjo do guardião? Boa pergunta, né? Resposta: sim, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o estudante não precisa mais de mestre. Mas isto não acontece na Terra. O anjo da guarda precisa de anjo da guarda? Não, né? Jesus precisa de anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda de Jesus? Deus. Ele tem contato direto com Deus. Ele conhece Deus. Ele conhece. Ele ouve Deus. Ele sabe da vontade de Deus. Ele cumpre a vontade de Deus, como um dos seus ministros. Então, ele não tem um outro espírito que o protege, porque ele não precisa. Agora, na Terra, isso não se dá. A nossa imperfeição é muito grande. E a nossa pequenez é muito grande. Tá? Isso não se dá na Terra. Porque a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta. E por que, quando nos protegem, não se fazem de uma forma ostensiva? Resposta: se contasseis com o apoio deles, não agiríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para que ele possa se adiantar, precisa de experiência e, frequentemente, tende a adquiri-la à sua custa. É preciso que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança que não deixasse caminhar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar vosso livre arbítrio, pois, se não tivesses responsabilidade, não avançarias no caminho que deve conduzir-vos a Deus. O homem, não vendo seu protetor, entrega-se às suas próprias forças. Todavia, seu guia vela por ele e de tempos em tempos chama-lhe a atenção para que se previna do perigo. Então, olha só, ele perguntou aqui por que a ação do protetor, do anjo da guarda, é sempre velada, não é escondida, é sempre de forma oculta, não de forma ostensiva, porque senão não teria graça. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a gente precisa aprender. Você faz as escolhas. Se você faz uma escolha errada, você aprende com o erro que cometeu. Você aprende. Senão não teria graça. Tudo eu ia perguntar ao protetor, eu não ia fazer nada sem ele, sem que ele fizesse por mim, me empurrasse, me desse a mão. Aí quando que eu ia amadurecer? É igual a professora que ensinou, depois ela vai fazer a prova com a gente? Não, a prova é minha. Se ela sentar do meu lado para me ajudar na prova, o que foi que eu aprendi? Né? Ficou bem clara essa resposta? No question? Muito bem. Vamos para a próxima. 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho experimenta um bem qualquer para si mesmo? Resposta: é um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja para sua felicidade. Sente-se feliz quando vê seus desvelos coroados de êxito. Felicita-se como um preceptor se felicita com o sucesso do seu aluno.
Preceptor é o educador, aquele que educa, né? Então, ele fica feliz com o nosso aprendizado. Como ele colocou ali, para o próprio adiantamento dele, porque ele vê que agiu corretamente e fica muito feliz com o nosso sucesso. A gente deve se perguntar, né, se nosso anjo da guarda, ou se perguntar, será que o nosso anjo da guarda está feliz conosco? Com as nossas atitudes? E precisamos conversar mais com eles. Conversar mais com o nosso anjo da guarda. Estreitar esse relacionamento, essa linha, essa ligação, porque o anjo da guarda nos acompanha, às vezes, de muitas encarnações. Então eles nos conhecem muito bem, sabe muito bem quem nós somos, das nossas fraquezas, das nossas forças, enfim. Ele é aquele que pode melhor nos ajudar. Tudo bem? Alguma pergunta, Sandra? Vamos lá. Questão, subpergunta A. É responsável se não tem êxito? Resposta: não, já que fez o que dele dependia. Então, mas se a gente erra, ele não tem culpa. Ele não vai responder pelo nosso erro. Ele não pode ser responsável. Como o pai e a mãe, se fez a sua parte, cumpriu com o seu dever, como ele colocou aqui, o anjo da guarda, ele fez o que dependia dele. Então, se meu filho fizer coisa errada, eu não tenho culpa. A culpa é dele, ele optou por aquele caminho errado. É o mesmo princípio. 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto? Isto não será para ele uma causa de perturbação da sua felicidade? Resposta: ele lamenta seus erros e o deplora, mas esta aflição não se parece com as angústias da paternidade terrestre, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Olha, ele fica triste, mas a angústia dele não é a mesma angústia dos nossos pais. Porque ele sabe o que é deplorar, é lastimar, ele lastima, lamenta. Isso é deplorar, ele deplora, ele lamenta, ele lastima. Então, nossos pais, ou nós que somos pais, a gente lamenta quando o nosso filho tem um caminho errado. Mas a angústia nossa é muito maior. A do anjo da guarda, do protetor, sabe que lá na frente ele vai se ajeitar. Ele lastima, mas ele sabe que o espírito protegido um dia vai acertar. Vai ser necessário, às vezes, passar por dores, mas que ele vai se acertar, vai. Hã? A Sandra está perguntando se a pessoa que vai num caminho errado, um dia ele vai voltar. E se o anjo da guarda volta com ele, é isso? Mas o anjo da guarda nunca abandona o protegido, mesmo no caminho errado. Mesmo no caminho errado, o anjo da guarda está na cela. Eu li no Evangelho semana passada sobre isso.
Ele, deixa eu achar aqui, ó. Acho que é o capítulo 28 do Evangelho, item 21. 28. Não é 21, não. Está no Evangelho. Está aqui. É capítulo 28, item 11. Eu vou ler aqui o Evangelho para você entender, para vocês entenderem melhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Ele diz assim: todos nós, o item 11, anjos guardiães e aos espíritos protetores. Eu vou ler aqui do anjo guardião. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, por entre as provas da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na terra. Então, nós o invocamos como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sintamos simpatia. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito protetor, temos espíritos, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, pelo fato de serem menos elevados, não são menos bondosos ou menos benevolentes. São os espíritos de parentes, de amigos e algumas vezes de pessoas que não conhecemos nessa existência atual. Na nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente com sua intervenção nas ações que praticamos na nossa vida. Aí ele vai falar dos espíritos simpáticos, dos espíritos sedutores. Então ele nunca nos abandona, Sandra, nunca. A gente é que sai do caminho dele. É igual o teu filho, se o filho fizer coisa errada, você fica chateada, ele foi para o mundo, mas quando ele voltar você não vai recebê-lo? Pois é, você não procura saber onde ele está, como ele está, apesar das más escolhas dele? Poxa, se nós que somos imperfeitos, agimos dessa forma, agimos com amor, imagine um anjo da guarda que é bem superior a todos nós. Então ele se interessa sempre pelo seu protegido. Eu respondi a tua pergunta? Tá. Deixa eu ver aqui, atrás. Olha só. Nós demos aqui uma resposta de São Luís, foi da 495. Quer ver? Ó, foi na 495. Eu vou ler a 495 de novo, que é uma pergunta grande, mas que é uma resposta grande, mas que vai nos situar ainda um pouco mais nesse estudo. A gente está estudando devagar, sem pressa. A 495. Acompanha aí, 495. Algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Resposta: ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos inferiores
é mais forte, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. Ele retorna desde que seja chamado. Olha aí, a resposta que você queria. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura. A dos anjos guardiães. Não será uma ideia muito consoladora pensar em ter sempre junto a vós seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem, que são amigos mais confiáveis e devotados do que as mais íntimas ligações que se façam na terra? Estes seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Eles aí estão por amor a Ele e cumprem junto a vós uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, Ele estará convosco. Os cárceres, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Respondeu, não respondeu, Sandra? Está vendo? Então vamos lá. 4, agora é 503, né? 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto? Isto não será para ele uma causa de perturbação de sua felicidade? Resposta: ele lamenta seus erros e o deplora. Mas esta aflição não se parece com as angústias paternais terrestres, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, como ele disse, ele deplora, mas ele não tem a angústia do pai e da mãe. Ele não tem. Nós já falamos sobre isso. E ele não vai se sentir angustiado, ele não vai ter desgosto, ele não vai se sentir perturbado. Não vai, porque isso não é dele. Ele vai achar chato, vai lamentar, mas ficar perturbado não. A gente fica, ele não. O anjo da guarda não. Entendeu? (504) Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor, o anjo guardião? Podemos saber o nome dele? Resposta: como quereis saber nomes que para vós não existem? Acreditais então que dentre os espíritos há os que o conheceis? Então como é que é o nome dele se ele já teve muitas encarnações? Então para a gente não existe. A gente chama do nome que a gente quiser. Quer chamar de São João? Ah, o meu protetor é São João. Ontem foi dia de São João, né? Tudo bem, pode chamá-lo, que ele virá. Como então invocá-lo se eu não conheço, se nós não conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor responderá a esse apelo, pois todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Acabamos de dizer, o meu espírito protetor é São João. São João, me ajuda, por favor, estou precisando do Senhor. O meu anjo da guarda vai me atender. Posso dar o nome que eu quiser.
505. Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos são sempre realmente aqueles das pessoas que usavam esses nomes? Resposta: não, né? Claro que não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que, com frequência, vêm por ordem deles precisar de nomes, então eles vos tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, vós mesmos enviais um outro que age em vosso nome. Então, dá o nome que você quiser, que ele virá. Ele virá. Alguma pergunta? (506). Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o Espírito protetor? Resposta: sim, pois frequentemente o conheceis antes de estar encarnado. Olha, a gente vai reconhecê-lo sim, tá? Porque a gente já o conhece antes de reencarnar. E a gente vai parar por aqui. Quando for 9h30, a gente vai retornar para o estudo do livro A Gênese, tá bom? Eu acho que a gente já escutou bastante resposta. Semana que vem a gente vai continuar estudando sobre os espíritos protetores, que vai até a questão 521. Vamos parar aqui na 507, tá bom? Eu preciso parar agora. Alguma pergunta? Muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado aos nossos anjos guardiães. Que vocês possam nos inspirar a trilhar o caminho seguro e não nos perdermos, para não nos perdermos mais aqui na terra. Anjo bom, de onde estiveres, enviai o teu pensamento generoso, de estímulo, de esperança, para nos fortificar. Seja conosco, querido amigo, querido irmão, que Deus colocou em nossas vidas. Auxilia-nos, proteja-nos. Escolhemos a doutrina espírita como roteiro para as nossas vidas, que possamos conhecê-la cada vez melhor, cada vez mais, e sempre inspirados por Ti. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu carinho, e perdoa-nos os momentos de infantilidade, os momentos em que quedamos nos labirintos das paixões ou dos vícios. Reerga-nos sempre, Senhor, e não nos deixes mais cair em tentações. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos vencer juntos essa jornada na atual encarnação. Que seja então em teu nome, amigo querido, que seja em nome dos dirigentes da nossa Casa de Amor, o SEAP, do Altivo e espíritos amigos afins a nós, nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do amor de Eurípides, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, que damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Espíritos, na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.